Olá pessoal do oitavo ano, bem-vindo à nossa nova aula de Geografia. Nessa aula de hoje, a gente tem o objetivo de discutir um pouco sobre essa interdependência que há no mundo através da exploração de recursos naturais. Para isso, a gente vai pensar sobretudo na América e na África. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre essa diversidade de recursos e agora a gente vai falar sobre essa necessidade do nosso modelo econômico de explorar esses recursos. Esse processo de exploração de recursos vocês vão encontrar a partir da página 26 do livro de vocês e vocês vão observar que a primeira coisa que a gente vai chamar a atenção é algo que a gente já mencionou um pouco mais distante, no início do ano letivo, quando a gente falou, por exemplo, de globalização. No processo de globalização, a gente falou sobre a ideia ou sistema de redes. Esse sistema de redes, só para lembrar, é um sistema que mostra a interdependência dos nossos fatores econômicos. Então, por exemplo, se a gente fala de uma economia globalizada, a gente está falando que é uma economia em que os pontos se interligam formando, eu quase que formo uma estrela aqui, mas os pontos se interligam formando um sistema de rede. Ele é muito complexo, esse sistema de rede, mas esse sistema de rede remonta à ideia da globalização. E nessa globalização, a gente tem um fluxo constante de duas coisas. A primeira coisa é a comunicação. Então, é um fator extremamente importante para a globalização. Sem comunicação, não existe globalização. Comunicação. O segundo fluxo é o fluxo de mercadorias. Então, mercadorias. Então, a gente tem aí o fluxo de informação e o fluxo de mercadoria. Esse mundo globalizado, ele necessita basicamente que essas duas coisas aconteçam todos os dias, cotidianamente. Entretanto, esse modelo de globalização, a gente diz que é o terceiro estágio da globalização. O primeiro estágio da globalização, aquele dos descobrimentos, ou seja, da expansão territorial, ele tinha um outro objetivo. O segundo estágio da globalização, do aquecimento da indústria, ele também tinha um outro objetivo lá no século XIX. Esse terceiro tem o objetivo de intensificar cada vez mais a comunicação e a mercadoria e o fluxo deles dois. Entretanto, é nesse modelo de globalização, é nesse modelo pautado no sistema capitalista que a gente pensa na exploração de recursos naturais, que é o objetivo, a introdução do objetivo do capítulo de vocês, ok? Lembrando, página 26, a gente já começa a entender essa dinâmica geopolítica por trás da exploração. Então, como é que acontece a exploração? Existe uma rede hierárquica para a gente pensar o processo de exploração. Primeira noção dessa rede hierárquica é que ela se assemelha muito com a rede hierárquica, com a pirâmide hierárquica do capitalismo. Então a gente tem aqui essa noção de país desenvolvido. Então a gente tem um país desenvolvido, a gente tem o país emergente, ou também chamado de país em desenvolvimento, e a gente tem aqui os países pobres. Então a gente tem aqui uma rede hierárquica, uma hierarquia desse sistema de exploração natural. Essa rede hierárquica remonta à noção de que a exploração acontece principalmente do país desenvolvido para as outras classes, países emergentes e países pobres. Vou dar um exemplo bem comum que eu falo de vez em quando na sala de aula. É o exemplo da minha perfeita laranja. O Brasil é um dos grandes produtores da laranja. A gente vende a laranja como uma matéria-prima. Então, nossa, uma laranja hoje custa em média o quê?
25 centavos, 30, ela está um pouco mais cara, mas ela custa mais ou menos isso. Em grande escala, ela vai custar cerca de 20% a menos. Então a gente tem aí uma noção da diversidade da nossa laranja vendida para um país desenvolvido. Temos grandes produtores em Pernambuco e no Nordeste que produzem laranja, onde cerca de 100% da sua produção não é para abastecimento interno. A gente abastece outros países. Então, existe uma interdependência econômica. Mas, professor, isso aí só tem ganhos, a gente está vendendo. Não, quando eu falo num processo de exploração e que o livro retrata isso, é que, através dessa noção capitalista, da globalização, de informação, a gente compra de volta essa laranja. Essa laranja volta para o Brasil, ela vai para fora, digamos que ela vai para os Estados Unidos. Tá? Vai para os Estados Unidos, se transforma em suco de caixinha, aqueles suquinhos que a gente compra, que tem um rótulo bonitinho, cerca de 25%. Isso se eu levar em consideração o que uma laranja produz, mais cara. Mas se eu for levar em consideração o suco todo, a gente vai ter aí cerca de 10, 20 vezes mais caro, dependendo da marca. Então esse processo é um processo de exploração natural, é o processo conhecido como processo da laranja. Esse processo é muito conhecido na geografia, porque a gente, no Brasil, já comete esse processo. Esse é um processo consciente a partir de uma dinâmica capital. Existem processos que não são consentidos. Eu vou falar para vocês como são esses processos não consentidos. O primeiro processo não consentido é o processo que vocês vão encontrar em um vídeo documentário chamado História das Coisas. Eu já indiquei ele para vocês. Quem não assistiu, corre no YouTube, assiste. É bem interessante, tem cerca de 22 minutos. Então, vocês só têm a ganhar entendendo essa dinâmica produtiva que permeia a lógica da exploração dos nossos recursos naturais. Então, dentro dessa perspectiva dos processos não consentidos, a gente tem a disputa, por exemplo, pela Antártica. A disputa pela Antártica é um processo não consentido. Embora a Antártica seja uma estação de estudos científicos, a gente hoje, no século XXI, tem bases militares para aprofundamento de pesquisas e exploração na região, exploração natural, consequentemente. Uma coisa muito mais próxima da gente é a Amazonas. A Amazonas a floresta em si, o domínio amazônico, é uma região de muita exploração, sobretudo dentro dessa lógica internacional globalizada. Existem algumas outras que o livro retrata, como por exemplo a Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico retrata muito bem essas disputas capitalistas em benefício dos recursos naturais. Essa dinâmica geopolítica não é uma dinâmica muito simples, porque a gente observou até agora na aula de hoje que existem processos consentidos. Os processos consentidos são aqueles que o próprio sistema permite, o próprio governo entende isso como algo positivo, mas a nossa natureza acaba se deteriorizando, se degradando aos poucos. Existem os processos que não são consentidos. Esses processos não são consentidos, esses são os processos criminosos, como ocorrem em algumas áreas florestais, ok? A obtenção de madeira irregular para a produção de lápis, por exemplo. Se for irregular, a gente já sabe que é um processo criminoso não consentido. Então, para a aula de hoje, a gente acaba observando esses dois lados da exploração de recursos naturais. Entretanto, como atividade, eu vou deixar a página 30 do livro de vocês. Essa página 30 vai fazer com que a gente se aprofunde mais sobre essa discussão. É uma discussão que a gente pode ter por muito tempo, se a gente resolver se aprofundar, e ela é bem interessante, tá bem? Pessoal do 8º ano, no mais é isso. Espero que todo mundo se cuide. Abraço para vocês.